a opressão social que leva ao medo, o lamento pela velhice. Alternativa D, a altivez do amor, a negação do amor, o lamento pela velhice. E alternativa E, o sentido do amor, a libertação social, planos para a velhice. Então, a resposta correta é a alternativa B. Por quê? Não tem. Lembra o primeiro poeminha? Ele fala que não tem nenhuma. Então, essa falta de sentido do amor. Ele já experimentou essa sensação, falta alguma coisa, eu estou incompleta, eu quero, eu tenho necessidade. Então, ficaríamos entre a alternativa B e a alternativa C. A opressão social que leva ao medo. Por quê? Não cantaremos o amor. E aí ele vai enumerando os fatores para não se cantar o amor. Então, há uma opressão. E o último poeminha que nós já até conversamos, que ele não fala desse lamento pela velhice, e sim a valorização do momento presente. Por quê? Ele traça um paralelo da estação do ano com a estação da nossa vida. Então, vivamos, aproveitemos este momento. Certinho, né? Super simples. Vejamos, então, um outro poeminha que foi utilizado na prova de escriturário do Banco do Brasil da Fundação Carlos Chagas 2011. Madrugada na Aldeia é o título. Então, em algum momento da nossa vida, ou seja, em um filme, ou mesmo uma viagem, nós sabemos o que significa aldeia. E madrugada também. Então, já dá uma noção do que pode ser tratado no texto, facilitando assim a compreensão. Madrugada na aldeia nervosa, com as glicínias escorrendo orvalho. Glicínias é um tipo de flor. Os figos prateados de orvalho, as uvas multiplicadas em orvalho, as últimas uvas miraculosas. O silêncio está sentado pelos corredores, encostado às paredes grossas de sentinela. E em cada quarto, os cobertores peludos envolvem o sono. Madrugada na aldeia. Poderosos animais benfazejos, encarnados e negros. Antes que um sol luarento dissolva as frias vidraças e o calor da cozinha perfume a casa com lembrança das árvores ardendo, a velhinha do leite de cabra desce as pedras da rua antiquíssima, e o pescador oferece aos recém-acordados os translúcidos peixes que ainda se movem procurando o rio. Então, o poema de Cecília Meirelles. Fica fácil a identificação, porque ele traça o acordar dessa aldeia, tá? Então, nós temos vários elementos aqui. Os cobertores peludos, quer dizer, as pessoas ainda estão na cama, alguns já começaram a trabalhar, como o pescador, como a velhinha que vai buscar o leite de cabra. Então, o texto em si, ele é bem simples. Todo mundo morre de medo de poema, não sei porquê. Ai, meu Deus do céu, caiu um poema. Ai, eu vou morrer. Não tem nada disso, é só entender o que está sendo pedido. Então, vamos lá. Considere as afirmativas seguintes. 1. O assunto do poema reflete simplicidade de vida coerentemente com o título. Então, qual que é o título? Madrugada na Aldeia. Predominam nos versos elementos descritivos da realidade. Então, ele traça uma descrição de como é essa vida, como se dá essa madrugada, esse amanhecer. 3. Há no poema clara oposição. Então, oposição, sentido contrário, entre o frio silencioso da madrugada e o sol que surge e traz o calor do dia. Será que realmente isso acontece? Está correto que consta em. Resposta correta E. 1 e 2 estão corretas. Então, o que nós temos? O poema fala da simplicidade da vida dessa aldeia. Predominam a descrição, porque ele traz tudo o que acontece ali dessa madrugada para o amanhecer. Só que não tem clara oposição. Então, cuidado com o que foi pedido. Mas é simples. Segunda questão, o verso com lembrança das árvores ardendo remete. Então, vejamos o trechinho.
Antes que um sol luarento, então vai começar a amanhecer, dissolva as frias vidraças e o calor da cozinha perfume a casa, com lembrança das árvores ardenos. Então, quem nunca teve a oportunidade de ver um forno ou um fogão a lenha, sabe que principalmente nessa parte das aldeias, isso aí é muito comum. Então, se eu me lembro do fogão a lenha, ou de um desenho, ou de um filme, rapidamente eu consigo resolver. Por quê? Vamos lá. Alternativa A. Ao ambiente natural existente em toda a aldeia. Lembra que ele fala do calor ali, no momento. A queima da lenha no fogão da casa. Facinho, já achei a resposta. Alternativa B. A C. Ao costumeiro hábito de atear fogo às florestas, aqui o poema não trata disso. Então, eu não posso cometer extrapolação. Ah, mas eu já vi, passa direto na TV. Aqui não é o caso, não pode fugir do contexto. Alternativa D. Ao nascer do sol que aquece as frias vidraças. Então, tenha cuidado ao cheiro que proporciona aquela sensação de conforto. E a alternativa E, a colheita de frutas no quintal da casa. E aí foge totalmente ao sentido, eu consigo rapidamente eliminar. Facinho, né? Outro tópico, dentro da parte de interpretação de texto, tipologia textual. Sei que muitos devem ter pensado, ai meu Deus, que coisa chata. Mas precisa saber. Vejamos, o que é um texto literário? Expressa a opinião pessoal do autor, que também é transmitida através de figuras, impregnado de subjetividade, como no caso dos dois poemas que nós vimos. Exemplo, um romance, um conto, uma poesia, e aí vão aparecer as palavras conotação, sentido figurado, subjetivo, pessoal. E um texto não literário preocupa-se em transmitir uma mensagem da forma mais clara e objetiva possível. Então, por exemplo, uma notícia de jornal, uma bula de medicamento, e aí nós teremos sentido denotativo, claro, objetivo, porque a intenção é informar. O objetivo do texto é passar conhecimento para o leitor. Nesse tipo textual, não se faz a defesa de uma ideia. Exemplos de textos explicativos são os encontrados em manuais de instruções. Então, por exemplo, eu compro uma máquina de lavar. Eu preciso de um texto objetivo, claro e informativo para eu conseguir trabalhar com essa máquina. Ou um computador, um notebook, é a mesma situação. O texto informativo tem a função de informar o leitor a respeito de algo ou alguém, e é o texto de uma notícia de jornal, de revista, folhetos informativos e propagandas. Uso da função referencial da linguagem, terceira pessoa do singular. Descrição. Nós já vimos e já ouvimos aqui nessa primeira parte. Um texto em que se faz um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, um animal, um objeto. A classe de palavras mais utilizada nessa produção é o adjetivo, pela sua função caracterizadora. Então, quando ele traz lá, madrugada na aldeia, ele vai traçando uma descrição, quais são os elementos, quais são as pessoas, né? A velhinha, e ela é bem antiquíssima, então fica fácil entender. Numa abordagem mais abstrata, pode-se até descrever sensações ou sentimentos. Não há relação de anterioridade e posterioridade. Significa criar com palavras a imagem do objeto descrito. É fazer uma descrição minuciosa do objeto ou da personagem a que o texto se refere. Um exemplo bem prático. Então, vamos falar do melhor time do Brasil, o mais poderoso, o mais fantástico, o melhor dos melhores. Quem que você pensou? No meu São Paulo, é lógico. Fica simples de entender, né? A narração. Modalidade que se conta um fato, fictício ou não, que ocorreu num determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Refere-se a objetos do mundo real. Há uma relação de anterioridade, de antes, e depois, posterioridade. O tempo verbal predominante ao passado.
Estamos cercados de narrações, desde as que nos contam histórias infantis, como o Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, que já apareceu num texto, até as picantes piadas do cotidiano. Então, também é um tipo muito comum, nós utilizamos com frequência. Geralmente o medo se dá, mas como será que é a parte teórica? Não se preocupe. Dissertação, bicho-papão dos concurseiros. Eu não sei qual que é a dificuldade, porque todo mundo disserta. Com certeza, quando eu disse do meu time São Paulo, muitos bateram palmas, ficaram uhul, eufóricos. Outros com certeza me xingaram. Por quê? Não, que isso daí não é um time bom, não, o meu é o melhor, né? E vai dando todos os argumentos para a defesa do seu time. Isso daí é dissertação, só que feito oralmente. E a parte teórica? Dissertar é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto, discorrer sobre ele. Assim, o texto dissertativo pertence ao grupo dos textos expositivos, juntamente com o texto de apresentação científica, o relatório, o texto didático, o artigo enciclopédico. Em princípio, o texto dissertativo não está preocupado com a persuasão. O que é persuasão? Convencimento. E sim com a transmissão de conhecimento, sendo, portanto, um texto informativo. E o argumentativo, que eu também falei, da argumentação. Os textos argumentativos, ao contrário, têm por finalidade principal persuadir, ou seja, convencer o leitor sobre o ponto de vista do autor a respeito do assunto. Normalmente aparece lá dissertação argumentativa, ou um texto dissertativo / argumentativo. Então, você vai expor e convencer o outro sobre o seu ponto de vista. Quando o texto, além de explicar, também persuade o interlocutor e modifica seu comportamento, temos um texto dissertativo argumentativo. Exemplos: texto de opinião, carta do leitor, carta de solicitação, deliberação informal, discurso de defesa e acusação dentro da advocacia, resenha crítica, artigos de opinião para um jornal, por exemplo, ou assinados e editorial. O que é exposição? Você também com certeza já deve ter ouvido. Apresenta informações sobre assuntos, expõe ideias, explica, avalia, reflete. Analisa ideias. Estrutura básica, ideia principal, desenvolvimento, conclusão. Como se faz essa exposição? Uso de linguagem clara. Como que eu vou usar isso? Em ensaios, artigos científicos e exposições. E a injunção, né, que é uma palavra um pouco mais atual. Muita gente fala: ai meu Deus do céu, nunca ouvi falar nisso. Ai meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Não tenha pânico, vai estudar. Indica como realizar uma ação. É também utilizado para predizer acontecimentos e comportamentos. Utiliza linguagem objetiva e simples. Os verbos são, na sua maioria, empregados no modo imperativo. Há também o uso do futuro do presente. Exemplo: receita de um bolo e manuais de instrução. Um exercício bem simples. Então, temos um textinho de apoio. Título: um parasita do afeto humano. Quem será esse parasita ou o que será? Será que é uma pessoa? Será que é um bicho? Será que é uma coisa? Vejamos o texto. Quando o meio ambiente se modifica, os seres vivos incapazes de se adaptar a ele se extinguem. Por esse motivo, as estratégias utilizadas pelos animais para sobreviver em nossos ambientes são muito estudadas pelos biólogos. Meu exemplo favorito é uma espécie que desenvolveu a capacidade de explorar a aptidão humana para dar e receber afeto. Será que você sabe qual que é? Utilizando sua capacidade de parasitar nossa mente, esse animal conseguiu garantir a sobrevivência de sua espécie. Como todo parasita, foi obrigado a abrir mão de sua liberdade, mas valeu a pena. Da maneira como o homem vem alterando o planeta, é quase certo que essa espécie será a última do seu grupo a se extinguir, pois associou definitivamente seu destino ao do homem. Trata-se do cão. Eu sou apaixonada por cachorrinho.
Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, conclui-se que o texto tem a finalidade: a. Descrever e fornecer orientações sobre como tratar os cães. Ele deu esse tipo de instrução? Não, né? Narrar a vida de quem possui animais de estimação. Ele narrou a vida de alguém? Um parasita do afeto humano. C. Aconselhar os donos de cães a evitar proximidade exagerada com os cães. Será que o texto falou isso? Alternativa D. Expor de forma geral as estratégias de sobrevivência animal. O texto traçou algum tipo de estratégia? Ou alternativa E. Destacar uma especificidade nas estratégias de sobrevivência animal. E aí? Deu tempo de pensar? A resposta correta é a alternativa E. Destacar uma especificidade, quer dizer, o cão, ele mudou a sua forma, o seu relacionamento com um homem para ser o último dos animais, se acontecer algum tipo de desastre, a desaparecer, a se extinguir. Super fácil, né? Dentro ainda do conteúdo de interpretação de texto, veremos significação das palavras, também conhecido como semântica. Então, mantive aqui o título colocado no edital, mas é semântica. Sinonímia ou sinônimos, quando as palavras têm sentido semelhante. Então, aqui, fraco e débil, mesmo sentido. Antonímia ou antônimos, quando as palavras têm sentido oposto. Ir e vir, fraco e forte. Então, mas isso é tão bobinho, eu preciso ver isso. Vocês vão perceber que é muito pedido, principalmente dentre as questões da Fundação Carlos Chagas. É lógico que não vai ser tão explícito assim, mas sabendo o que significa sinônimo, o que significa antônimo, tá? Palavras de mesmo sentido, automaticamente o que eu vou lembrar? Sinônimo. Palavras com sentido opostos, o que eu vou lembrar? De antônimos. Então preste atenção, Fundação Carlos Chagas pede muito isso dentro da parte de interpretação de texto. Polissemia. Uma palavra pode ter mais de uma significação. A esse fato linguístico dá-se o nome de polissemia. Exemplos: mangueira. Então, eu posso ter o tubo de borracha, né, o que sai a água, que eu uso para lavar o quintal, para lavar o cachorro, para lavar o carro, ou para regar as plantas, ou apagar incêndios, a árvore frutífera, que me dá a manga, grande curral de gado. Pena. Pode ser pluma, peça de metal para escrever, isso daí era mais antigamente, uma punição, a pena do presidiário, a pena do réu, dó. Ai, que pena dele, ai, que dó dele. Velar, cobrir com véu. Então, antigamente, as mulheres, quando iam à igreja, elas colocavam um véu. Velar. Ocultar, então eu quero esconder alguma coisa. Vigiar, cuidar, relativa ao véu do palato, só da boca. Paronímia ou parônimos, quando as palavras são parecidas. Então, o que eu vou lembrar aqui, ó? Parecidas, no som ou na escrita, ou grafia, mas nunca no significado. Então, quando eu digo infligir, que é aplicar, e infringir, que é transgredir. Então, o que eu percebo? Sonoramente é parecida, ainda se a pessoa tiver problema, né, de L, R, de trocar, ainda fica mais difícil. Escrito num texto fica fácil, e aí o sentido é bem diferente, então tenha cuidado. Sede. Ai, meu Deus, que calor, que sede. Vontade de beber. Normalmente água, né? E cede, do verbo ceder. Deferir, conceder, dar deferimento. E diferir, ser diferente, divergir, adiar. Ratificar, olha o azinho aqui, que é confirmar. E retificar, olha o ezinho, tornar reto, corrigir. E os homônimos são palavras, homo, lembra, igual.
São palavras que têm a mesma pronúncia e às vezes a mesma grafia, a mesma escrita, mas significação diferente. Então, se eu digo são, pode ser que dentro de um contexto ele tome como sentido sadio. São, eles são, forma do verbo ser, e são de santo. Aço, substantivo, e aço do verbo assar. Só o contexto é que determina a significação dos homônimos. A homonímia pode ser causa de ambiguidade, por isso é considerada uma deficiência dos idiomas. Então, se eu digo cedo, sem nenhuma oração, sem um contexto, você vai pensar em várias possibilidades. Olha, ela pode estar falando de tempo, ainda é cedo. Ou ela está falando do verbo ceder. Eu cedo o meu lugar. Então, cuidado com isso. Principalmente dentro de uma redação, seja o mais claro possível, o mais objetivo. Dentro de um exercício, essa parte de significação ou semântica. Então, eu tenho aqui auxiliar operacional portuário, Porto de Santos, VUNESP 2011. Então, o que vocês vão perceber? Que basicamente 99% dos exercícios são de 2011. Em lixo que havia provocado a redução do impacto da queda. O significado contrário da expressão destacada, aqui ó, redução. O que eu vou pensar? Significado contrário, oposto, antônimo. Então, desaceleração, diminuição, amortecimento, aumento ou abrandamento. Qual que é a resposta correta? Alternativa D. Redução é o contrário de aumento. É fácil, você deve estar pensando, acredito que ela está passando isso. Só que quando aparece dentro do exercício da interpretação de texto, muitas pessoas acabam tendo medo. Ah, é pegadinha. Ah, eu acho que é aumento. Ah, mas não sei, vou colocar em outra alternativa. Então, seja firme. Você tem certeza da alternativa? Coloque. Não é pegadinha. Isso daí cai com uma certa frequência. Segundo exercício, auxiliar voluntário da PM VUNESP 2011. Na frase, são grandes os obstáculos enfrentados pelos afrodescendentes na conquista de um espaço digno na sociedade. A partilha das riquezas no país não é proporcional à sua presença no Senado Nacional, colocando-os no imenso